Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula da nossa nova revista Graça Escandalosa. Hoje nós iremos falar um pouco na lição 4, em uma série de 16 lições. Nós chegamos na quarta lição e que diz a porta para a graça. Então nós iremos entender e caminhar à luz da palavra de Deus sobre essa porta para a graça do Senhor. Então fique atento a tudo que será ministrado nessa videoaula e juntos nós vamos crescer e amadurecer na presença do Senhor e com um entendimento renovado à luz da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. E a leitura bíblica em classe e a leitura para memorizar é o mesmo versículo e capítulo, que é Romanos 4:9, que diz o seguinte: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. E a introdução ela diz o seguinte: imagine uma porta trancada que leva a um lugar de paz, descanso e plena aceitação. Muitos tentam abri-la com chaves erradas, boas obras, esforços humanos ou a observação de regras, mas essa porta só se abre com uma chave específica: a fé. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo apresenta em Romanos 4 e 5. Ele nos mostra que a justificação não vem por obras, mas pela graça de Deus, acessível através da fé em Jesus Cristo. Nessa lição, exploraremos como Abraão é nosso exemplo de justificação pela fé, o que significa ter paz com Deus e como viver na graça diariamente. Então, nessa lição de hoje, nós vamos entender e aprender sobre essa chave importante que é a fé, que ela abre essa porta da graça, que é a graça escandalosa do Senhor. Então, fique ligado e fique atento a tudo que será ministrado nessa videoaula, em nome do Senhor Jesus. E aqui o trecho 1 diz o seguinte: o exemplo de Abraão. Em Romanos 4, do 1 ao 3, diz o seguinte: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz as Escrituras: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão é apresentado como um modelo de justificação pela fé. Muito antes da lei de Moisés ser dada, sua história nos ajuda a entender que a graça de Deus é um presente e não uma recompensa. Então tenha isso em mente: a graça de Deus ela não é uma recompensa, mas ela é um presente. Quando fala sobre recompensa, é sobre algo que nós fizemos para merecer essa recompensa. Mas como o entendimento que foi gerado através dessas primeiras lições, nós entendemos que a graça ela é o favor não merecido. Deus ele fez por cada um de nós quando entregou o Senhor Jesus para morrer em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, o trecho 1.1 diz o seguinte: a fé antes da lei. Em Romanos 4:3, Paulo cita Gênesis 15:6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Abraão foi declarado justo porque confiou na promessa de Deus, não por causa de suas obras ou obediência à lei. Essa verdade mostra que a graça precede qualquer sistema de regras ou obrigações. Ao longo dessa lição, nós vamos ter alguns momentos de reflexão com algumas perguntas para que nós possamos refletir, ter o pensamento e respondermos também essas perguntas a nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. E agora a primeira pergunta, que diz o seguinte: reflita. Você confia em Deus mesmo quando as promessas dele parecem impossíveis? Então essa é uma pergunta. Será que nós temos crido verdadeiramente no Senhor,
recebemos uma palavra, uma liberação de alguma palavra, de alguma promessa que se cumpriria nas nossas vidas, mas às vezes no nosso entendimento parece estar demorando. Será que ainda existe a mesma confiança no Senhor de quando recebemos a promessa que nos foi feita? Então essa é a primeira pergunta para se refletir. Se a fé ela permanece firme naquilo que o Senhor prometeu, porque nós bem sabemos que o Senhor ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que ele prometeu, se nós também cumprirmos a nossa parte, fizermos aquilo que ele tem ordenado para que nós alcancemos essa promessa, não tem por que não alcançarmos ela, em nome do Senhor Jesus. E o seguinte trecho, que é o 1.2, fala sobre promessa baseada na graça. Em Romanos 4,16, Paulo explica que a promessa foi dada com base na graça, para que fosse garantida a todos que têm a fé de Abraão. Isso inclui nós, que cremos em Jesus Cristo. A graça de Deus torna acessível o que seria inalcançável pelas nossas próprias forças. E aqui vai a segunda pergunta para reflexão, que diz assim: reflita. Como a graça de Deus torna suas promessas mais seguras e confiáveis para você? Fica essa pergunta. Mais uma vez. Como a graça de Deus torna suas promessas mais seguras e confiáveis para você? Então, pense também mais nessa pergunta e peça também a Deus para que Ele te ajude, né, nessa resposta também, em nome do Senhor Jesus. 1.3 diz o seguinte: justificação e confiança em Deus. Abraão não se conectou em suas limitações, mas em fidelidade de Deus. Romanos 4, 20 e 21 diz o seguinte: mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele creu que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa fé justificou diante de Deus. Você pode aplicar esse conhecimento em sua vida, refletindo na seguinte pergunta: quais áreas de sua vida precisam de uma fé renovada na fidelidade de Deus? Quais áreas? E para complementar esses trechos, quando fala-se sobre fé, Abraão sendo o pai da fé, mesmo em Romanos tem um trecho que eu separei que é também interessante e que nos ajuda a termos Abraão como um exemplo também, para que a gente possa aumentar a nossa fé. Em Romanos 4, o versículo 18, fala o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Então, Abraão, tem versão da Bíblia que fala que Abraão, ele creu, ele teve tanta fé, vamos dizer assim, que superou a esperança, né? Então, fica esse outro exemplo também, para que a gente possa despertar, esticar a nossa fé, para que nós possamos alcançar aquilo que parece inalcançável. Então, fica também esse trecho, é Romanos 4, 18, se você quiser anotar, em nome do Senhor Jesus. E aqui também diz assim: a porta da graça. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Em Romanos 5:1 e 2, Paulo apresenta os benefícios da justificação pela fé. Ele mostra que por meio de Jesus Cristo, que temos acesso a uma nova realidade marcada pela paz
e firmeza. O que é justificação pela fé? Justificação é um termo legal que significa ser declarado inocente. Pela fé em Cristo, Deus nos declara justos, não com base no que fizemos, mas no que Jesus fez na cruz. É um presente de Deus recebido pela fé. Em Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aqui nós vamos para a próxima pergunta para reflexão. Você se sente realmente perdoado e aceito por Deus, ou ainda tenta merecer sua graça? Quando Paulo fala aos Efésios sobre a salvação, que é pela graça do Senhor, que é o favor não merecido, ele deixa bem claro que não são porque a salvação que nós recebemos do Senhor não é porque nós somos bons ou melhores do que outras pessoas. Não foi por obras que nós praticamos. Talvez alguns que estejam assistindo esse vídeo tenham feito, antes de conhecer Jesus, algumas ações sociais. Eu não estou falando que isso é pecado, não entenda isso. E que depois também que conheceu Jesus, é importante também continuar com essa obra. Tem pessoas que têm chamado para obras sociais, né? Mas quando Paulo ele fala para que ninguém se glorie, que não foi por obras que nós realizamos, que foi por isso que Jesus ele se sacrificou naquela cruz, pagou um alto preço, mas não. Mesmo nós sendo pecadores, né, que em Romanos mesmo fala que todos pecaram, o Senhor ele decidiu pagar esse alto preço em favor das nossas vidas. Então não foi porque nós tivemos boas obras que foi por isso que recebemos a salvação, mas esse é o favor que nós não merecíamos. Essa é a graça do Senhor, que é o favor que não merecemos. Então não foi por boas obras, né? Tem uma expressão que em uma revista passada falei que o Senhor, as nossas obras elas não nos salvaram, né? Mas nós fomos salvos para as obras, né? É um resultado da salvação é que as boas práticas elas sejam realizadas, né? As boas obras, né? Mas não são pelas nossas obras que nós somos salvos, mas sim pelo sacrifício que Jesus ele realizou, a graça de Deus, a fé, crendo nesse sacrifício do Senhor Jesus. E a própria palavra de Deus fala que a mensagem da cruz ela é loucura para o mundo, mas graças a Deus que cada um de nós creu e hoje nós estamos na presença do Senhor, em nome de Jesus. E o 2.2 fala o seguinte: acesso à graça pela fé. Paulo diz que por meio de Cristo obtivemos acesso à graça. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Isso significa que temos livre entrada à presença de Deus, onde encontramos favor imerecido. Jesus é a porta que nos conduz à graça. Em João 10:9 diz o seguinte: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Precisamos todos os dias treinar nossa consciência de que temos acesso livre ao Pai, pois Jesus já conquistou isso para nós e não precisamos fazer mais nada, apenas desfrutar desse acesso exclusivo. Aqui, quando fala, vou repetir, precisamos todos os dias treinar nossa consciência de que temos acesso livre ao Pai, pois Jesus já conquistou isso para nós e não precisamos fazer mais nada, apenas desfrutar desse acesso exclusivo. Quando fala sobre não precisamos mais fazer nada, isso tem a ver com o caminho que foi construído, porque Jesus mesmo falou que Ele é o caminho,
a verdade e a vida, e se não for por ele, ninguém chega ao Pai. Tem a ver com a construção desse caminho. A gente não precisa fazer nada para que esse caminho seja construído, porque Jesus, através do seu sacrifício, ele já construiu, vamos dizer assim, já gerou-se esse caminho e esse livre acesso ao Pai. Não vai ficar pensando, falar, o professor na quarta aula falou que agora eu não preciso ir mais para a igreja, que eu não preciso mais fazer célula, que eu não preciso mais estar disponível para servir na igreja. Não é isso, não. Não use isso como uma desculpa, mas tem a ver com esse acesso que foi gerado através do sacrifício de Jesus. Mas o servir ao Senhor, ele precisa continuar. A obra do Senhor continuando através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E o 2.3 ele fala o seguinte: a firmeza na fé e a paz com Deus. A justificação nos coloca em paz com Deus. Essa paz não é apenas a ausência de conflito, mas um relacionamento restaurado e harmonioso com Ele. Isso nos dá confiança para enfrentar os desafios da vida. De que maneira a paz com Deus tem influência na nossa vida? A paz com Deus influencia profundamente a vida de uma pessoa ao transformar seu relacionamento com o Criador e consigo mesma. Vamos ver algumas maneiras pelas quais essa paz pode impactar. E aqui diz o seguinte: segurança espiritual é o primeiro tópico. Saber que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo traz uma certeza de salvação e aceitação incondicional, eliminando o medo do julgamento e do futuro eterno. Então, tem um versículo que eu sou apaixonado por ele, que está em João 1, é o 11 e o 12, que ele é bem conhecido, que fala que o Senhor Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo quanto recebeu, ele deu o direito ou o poder, depende da versão, de nos tornarmos feito filho de Deus. Então nós recebemos esse direito, essa segurança de que existe um Pai zeloso, que cuida de nós, e que a partir daquele momento que reconhecemos o senhorio de Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos esse direito de sermos feitos filho de Deus. Isso nos dá uma segurança espiritual. Isso nos dá a certeza de que o Senhor, como um Pai zeloso, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele não nos abandona, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Então aqui fala sobre essa segurança, esse acesso que foi nos concedido pelo Senhor para que nós não tivéssemos a morte eterna, mas que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna, acesso à vida eterna, em nome do Senhor Jesus. E o próximo tópico ele diz o seguinte: transformação emocional. A paz com Deus gera calma em meio às dificuldades, pois confere a certeza de que Ele está no controle. Isso pode reduzir a ansiedade, o estresse, substituindo-os por confiança. Então é a transformação emocional. Hoje o que mais se fala nas redes sociais, tratando-se como uma doença do século, né, que a gente tem ouvido, que são as doenças psicossomáticas, né, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tudo isso tem a ver com as emoções. As pessoas, elas, por estarem distantes de Deus, não têm essa segurança de que existe alguém que cuida de nós, né? O Senhor mesmo nos fala aqui na palavra dele para que nós não andemos ansiosos com coisa alguma, mas antes nós devemos apresentar as nossas súplicas, as nossas petições em ação de graça ao Senhor. Então, Jesus também fala para os seus discípulos, uma correção, questionando, né, porque vocês andam tão ansiosos, né? Em Mateus 6,33 fala que para que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas questões que talvez nos preocupam,
que no caso dos discípulos que os preocupavam, o Senhor nos garante que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas essas coisas elas vão nos ser acrescentadas. Lá na palavra de Deus fala sobre o que vestir, sobre o que comer, mas existem talvez algumas preocupações, né, que falam, talvez a gente trazendo para o nosso dia a dia, e que se nós buscarmos em primeiro lugar, não como uma moeda de troca, mas fazendo isso com o amor e reconhecendo a graça do Senhor, essas coisas que se fala na Bíblia, elas vão nos ser acrescentadas, né? Em todas as áreas da nossa vida. Quando nós temos essa certeza, essa segurança de quem nós somos no Senhor e de quem o Senhor é para nós, gera-se essa segurança emocional também em nome de Jesus. E aqui o terceiro tópico fala relacionamentos restaurados. A experiência do perdão de Deus nos capacita a perdoar os outros, melhorando relacionamentos e promovendo a reconciliação. Jesus ele trouxe para nós o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus e também ele nos deu acesso para que nós pudéssemos reconciliar e restaurar os relacionamentos. Relacionamentos familiares, o relacionamento conjugal, aqueles que já chegaram também na presença de Deus casados, ou aqueles que já estão casados ou casaram depois de conhecer a Jesus. O Senhor ele nos trouxe esse ministério de reconciliação, nos trouxe essa ferramenta tão importante que é o perdão. Em algumas das aulas eu já comentei sobre a preciosidade que foi a reconciliação que tive com a minha família. Essa foi uma das áreas que o Senhor ele transformou depois que entreguei a minha vida para Jesus, que foi a minha família, reconciliação com a minha irmã, com a minha mãe e também com o meu pai, por conta da distância e algumas outras questões que influenciaram também e que me afastaram, vamos dizer assim, que nos afastaram, né? A falta do perdão, ela acabou nos afastando durante muito tempo. Mas graças a Deus que conheci o Senhor Jesus, Ele restaurou a paternidade na minha vida. Eu pude perdoar o meu pai e pudemos ter, né, essa reconciliação. Então eu tenho certeza que muitos que têm nos assistido em alguma área da sua vida, com alguma familiar ou com alguma pessoa, o Senhor trouxe essa oportunidade de reconciliação através do perdão. Então essa também é uma ferramenta importantíssima que o Senhor ele nos concedeu para que nós pudéssemos ter essas restaurações em nome de Jesus. E aqui um outro tópico fala propósito renovado. Quando nós temos paz com Deus, nossa vida ganha significado maior. Somos encorajados a viver para agradá-lo, desenvolvendo compaixão e servindo aos outros. O Novo Testamento ele fala muito sobre uns aos outros, de servir uns aos outros, de chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, de carregar as cargas uns dos outros, de orar uns pelos outros. Então o Senhor nos trouxe essa renovação do propósito, de juntos como igreja, andando em unidade, o Senhor ele vai nos fortalecer e vai nos ajudar a crescermos pessoalmente, como igreja, de forma saudável, em nome de Jesus. E o último tópico fala o seguinte: fonte de força em tempos difíceis. Saber que estamos em paz com Deus permite-nos enfrentar desafios com esperança, porque confiamos em Sua presença e poder em todas as situações. O próprio Jesus, ele não nos deixou enganados, né? Mas ele mesmo falou que nessa vida nós teríamos aflições, e aflições ele já fala no plural, que não é uma única só, né? Mas existem alguns momentos da nossa vida que serão difíceis, né? Mas o quão bom é que nós temos o Senhor para nos aconselhar, nos direcionar, nos consolar nesses momentos de dificuldade que nós iremos passar ou que já passamos, né? Ele que nos conforta, ele que nos dá essa segurança, né? O Salmo 121, um salmista ele diz, né? Eu olho para os montes
e me pergunto de onde me virá o meu socorro. E logo em seguida vem a resposta: o meu socorro ele vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Então, esses montes, vamos dizer assim, tipifica os problemas que talvez nós iremos enfrentar, mas a nossa confiança ela está no Senhor. E se o Senhor criou os céus e a terra, ele tem poder para realizar muito mais além daquilo que nós imaginamos. Em outros versículos, o Senhor deixa bem claro, né, que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, nos momentos de dificuldade, é o momento que ele está juntinho da gente, em nome de Jesus. E agora, nós iremos para o trecho 3 da nossa lição. Fica ligado, não sai ainda. Ainda tem um pouco mais para nós compartilharmos aqui do que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre essa graça escandalosa. Então fica atento, em nome de Jesus. O 3 diz o seguinte: vivendo na graça, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 20, 21. A graça não é apenas o ponto de partida da vida cristã, mas também o meio pelo qual vivemos diariamente. O 3.1 diz o seguinte: rejeitando as obras como mérito. Paulo é claro: a justificação não é pelas obras. Em Romanos 4,2 diz o seguinte: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. É um erro tentar ganhar o favor de Deus com boas obras. Elas são uma resposta à graça, não um meio de conquistá-la. Você tem tentado agradar a Deus com esforços humanos em vez de descansar na obra de Cristo? Isso é uma pergunta. É comum, em algum momento da caminhada cristã, tentar agradar a Deus por meio de esforços humanos, especialmente se formos influenciados pela ideia de que devemos merecer o amor ou a aceitação dele. No entanto, descansar na obra de Cristo é essencial para experimentar a verdadeira liberdade e graça. Então, como nós falamos um pouco mais no início dessa videoaula, a graça de Deus é o favor não merecido. Então, nós recebemos essa graça de graça, vamos dizer assim. Na verdade, foi um alto preço que foi pago para que nós recebêssemos essa graça do Senhor. Foi o sacrifício do Senhor Jesus. Então, não é com o ativismo que a gente vai conquistar a graça do Senhor. Porque, como foi dito já, é o favor não merecido. Não é porque a gente mereceu que era mais bonito, que fez isso, fez aquilo. Não tem nada a ver com isso. Então, fique atento. O 3.2 diz o seguinte: aceitando a graça como presente de Deus. Em Romanos 4, do 4 ao 6, diz o seguinte: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declarou: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Graça é favor imerecido. Aceitar esse presente requer humildade e confiança em Deus. Assim como não podemos nos salvar, também não podemos sustentar nossa salvação com nossos esforços. Como podemos crescer em gratidão pela graça de Deus? Isso é uma outra pergunta. Crescer em gratidão pela graça de Deus é um processo intencional que envolve reconhecer suas bênçãos, lembrar-se de suas promessas e viver de maneira que reflita sua bondade. Você pode começar agora mesmo identificando algo pelo qual é grato a Deus hoje,
o que seria? O que você tem sido grato a Deus? A ingratidão é um dos piores pecados. Eu não vou colocar em grau de pecado, porque pecado é pecado. Mas ser ingrato por aquilo que alguém fez ou pelo que Deus fez por nós é uma coisa terrível e que leva à perdição. Então, quando nós reconhecemos a graça do Senhor, só de acordarmos pela manhã, de estarmos respirando, de termos uma morada, isso já é motivo de agradecermos ao Senhor, de estarmos na nossa casa, de termos saúde. Às vezes você pode até estar aí pensando, Igor, mas você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe que eu tenho passado por algum problema de saúde, mas Deus ele pode te curar, as mãos dele elas não se encurtaram. E existem motivos para nós agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que ele tem feito, pela salvação que ele nos concedeu através da vida do Senhor Jesus. Então, essa é a pergunta: o que seria, né? O que você tem pensado, o que você tem agradecido ao Senhor por aquilo que ele já tem feito na sua vida? Em nome de Jesus. E aqui também diz o seguinte, o 3.3: refletindo a graça no dia a dia. Aqueles que receberam a graça de Deus são chamados a vivê-la e compartilhá-la com os outros. Isso inclui perdoar, amar e servir, assim como fomos perdoados, amados e servidos por Deus. Pense nas pessoas ao seu redor, familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou até mesmo desconhecidos, que poderiam experimentar a graça de Deus por meio de suas ações e palavras. A graça de Deus é um presente que transforma vidas e você pode ser um canal dessa transformação. Seja intencional ao identificar quem precisa dessa graça ao seu redor. Lembre-se de que atos simples como ouvir sem julgar, oferecer ajuda prática ou até mesmo convidar alguém para a sua igreja ou célula podem impactar profundamente a vida de alguém. Então, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, aqueles que estudam ainda na sua escola ou faculdade, existe uma necessidade de sermos intencionais em levar e de testemunhar da bondade do Senhor. Cada um de nós pode testemunhar do que Deus ele fez nas nossas vidas, do quão maravilhoso foi o Senhor ao nos tirar de uma situação terrível, que era a situação em que vivíamos antes de conhecê-lo. Seja com problemas com tipo de droga, problema de roubo, problemas familiares, problemas mentais, vamos dizer assim, né? Ou qualquer um outro tipo de problema que o Senhor ele nos resgatou, nos limpou, nos sarou, nos curou e tem nos ajudado e tem nos levado a cada dia a viver uma vida melhor. Então, esse é um grande motivo para nós compartilharmos com outras pessoas. Talvez no seu trabalho alguém sempre chega ao seu lado e reclama de alguma situação. Essa é a oportunidade perfeita para falar do amor de Deus para essa pessoa. Às vezes você fala, Igor, mas eu não sei falar bonito, eu não sei falar assim. Jesus ele não chamou poliglota, vamos dizer assim, para falar, mas pessoas simples, assim como nós, para falar da nossa forma, do que Deus ele fez na nossa vida. Ele não precisa ensaiar para contar o nosso testemunho, porque é aquilo que o Senhor ele fez na nossa vida. Então, falando com sinceridade, as pessoas elas vão dar ouvido e crédito. Mas quando eu falo com sinceridade falar, a nossa pregação, além de com palavras do nosso testemunho, ele tem que ser com as nossas atitudes. Se também no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, o nosso comportamento ele não tem sido um comportamento compatível com aquilo que nós pregamos, as pessoas elas não vão dar crédito àquilo que tem sido falado. Então precisa desse conjunto, o testemunho, mas o testemunho prático que é a nossa vida, para que as pessoas elas deem crédito àquilo que tem sido falado.
em nome do Senhor Jesus. E agora, para concluir a nossa lição, nós vamos ler o trecho final, que diz o seguinte: a graça de Deus é verdadeiramente escandalosa, porque é oferecida de graça a quem não a merece. A justificação pela fé nos garante paz com Deus e acesso à sua graça. A porta da graça, a fé, nos lembra que a salvação é um presente inestimável oferecido por Deus a cada um de nós, sem que precisemos merecê-la ou conquistá-la por nossas obras. Lembre-se que a porta da graça está aberta para todos. Somos chamados não apenas a entrar, mas a convidar outros a fazer o mesmo. Viva como alguém que conhece o poder transformador dessa graça e compartilhe esse presente com aqueles ao seu redor. Dedique um tempo esta semana para agradecer a Deus por sua graça e ore por uma oportunidade de compartilhá-la com alguém que ainda não conhece o amor de Cristo. Então, como nós falamos no trecho anterior, de sermos intencionais, de pedirmos ao Senhor uma oportunidade, com certeza vai surgir essa oportunidade essa semana, para que cada um de nós possa falar do amor de Deus e demonstrar essa graça maravilhosa que nos alcançou, essa graça escandalosa. Então, vamos pedir ao Senhor nessa oração que nós iremos fazer agora, mas também nos seus momentos de oração, peça ao Senhor que Ele te dê a oportunidade para falar do amor dele para outras pessoas que também necessitam, em nome do Senhor Jesus. E antes de nós orarmos, como de costume, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, familiares, esses vídeos, essas aulas, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lugar, lógico, se você puder, e vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento precioso na tua presença, meu Deus, em que estamos caminhando e conhecendo um pouco mais da graça escandalosa do Senhor. Meu Deus, essa graça, esse favor que não merecíamos, meu Deus, e que uma porta foi aberta através da fé, a porta da graça, Senhor. Meu Deus, nós bem sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pai, então acrescenta a nossa fé, nos ajuda na nossa incredulidade. Senhor, e que essa porta, meu Pai, que foi aberta para nós, e nós já entramos nela, que nós possamos convidar outras pessoas a conhecer essa graça maravilhosa do Senhor. Pai, que todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que vier para tentar nos atrapalhar ou causar alguma trava nas nossas vidas, para não falarmos do teu amor a outras pessoas, eu te peço em nome de Jesus, repreende esse mal. Pai, mas que nós possamos essa semana, meu Deus, não somente essa semana, mas dar continuidade, sermos intencionais naquilo que fazemos e levar as boas novas do Senhor para outras pessoas que necessitam e que ainda não conhecem a Ti. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos alcançar essas vidas, que através, meu Pai, do abrir da nossa boca, essas vidas elas sejam alcançadas e reconheçam essa graça maravilhosa do Senhor e entrem nessa porta. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu já te agradeço. Abençoa o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite. E que nós sejamos, meu Pai, a cada dia inundados pelo Teu Espírito Santo e impulsionados a fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, em breve, estaremos de volta na nossa próxima videoaula. Fique atento às notificações. Então, ative-as em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, em nome de Jesus.